Pastor Luiz Alberto. Glória a Jesus. Quero cumprimentar toda a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. Louvo a Deus pela vida de cada um nessa noite, que saiu do seu lar com o mesmo propósito que eu saí: adorar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre, que é o nosso Senhor Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia no tema desta campanha. Hoje é o segundo elo, é isso? Segundo elo. O tema dessa campanha é Revestidos. Abra na carta aos Efésios, capítulo 6. Quando você procura, eu quero aqui louvar a Deus pela vida da minha esposa, que não pôde estar aqui hoje, tá? Que ela está tarefada lá. As irmãs estão ensaiando na congregação hoje, devido ao evento de sábado, que é o nosso Aviva, e ela está em casa lá, agora virou costureira. Igual Neemias, né? Neemias de copeiro virou pedreiro. E ela está lá, está fazendo as vestes lá para a coreografia lá, vai ser bênção no sábado. Então, por isso ela não pôde estar aqui, porque a nossa semana está bem cheia. Tivemos culto ontem. Hoje ela está lá nessa missão, né? Temos culto, sexta, sábado e domingo. Também louvo a Deus pela vida dessa família que Deus nos presenteou ali, pelo menos por um momento, né? Está ali o diácono irmão Ramires, diaconisa Luciana, e o seu sobrinho, futuro diácono irmão Júnior, né? Aleluia, servo do Senhor, essa família lá de São Paulo, em Itanhaém. Acertei? Itanhaém, eu vou falar mistério aqui. Itanhaém, isso aí, você entendeu, né? E eles estão ali no Bracuí, né, trabalhando no condomínio. E o período que eles estão trabalhando aqui em Angra, eles visitaram a congregação, gostou. Falou que ia ficar lá conosco até o prazo deles voltar para São Paulo. Também falei para eles, né? Mas Deus está no controle. Se for a vontade de Deus, Deus muda a vontade deles, né? Mas eu louvo a Deus pela vida dessa família que me falou: pastor, onde o senhor for, se o senhor nos permitir, nós vamos. Amém, eu preciso de companhia na intercessão. Tivemos ali sábado no Ariró, em Pão de Vaso, na Madureira, e eles estavam conosco e foi bênção. E hoje não vai ser diferente, porque o mesmo Deus que operou lá é o mesmo Deus que já está operando aqui. Deus não vai começar a operar, Ele já iniciou aquilo que Ele preparou dos altos do céu, desde o momento que eu e você abrimos o nosso coração para adorar Ele em espírito e em verdade. Amém? Eu vou ler aqui alguns versos, capítulo 6 da carta aos Efésios, no verso 10 em diante. Eu vou ler alguns e a igreja acompanha. Diz assim, verso 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso 13, último: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Olha para a pessoa que está do seu lado, irmão. Seja profeta de Deus para ele ou para ela, e diz assim, ficai firmes. Não, tem muita gente, pouco barulho. Ficai firmes. Aleluia. Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Nosso ministro de louvor, fica à vontade aí para fazer esse fundo abençoado aí. Irmãos, um texto bem propício para os dias que estamos vivendo, porque estamos vivendo dias maus, como o apóstolo Paulo está aqui nos revelando a sua carta, que foi escrita há não sei quantos mil anos atrás. Então entenda uma coisa: os dias maus, para nós entender isso aqui eu tenho que falar isso, os dias maus cada um passa, ou no coletivo, toda a igreja, ou cada um passa no seu particular, individualmente. Só que o dia mau, ele não respeita paletó,
ele não respeita sapato bonito, ele não respeita vestimenta. O dia mau, ele vem na minha e na tua vida, e é no momento em que não esperamos. Por isso, o apóstolo Paulo orienta a sua igreja, está em Éfeso, a se revestir da armadura que vem de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, nós vamos entender pelos detalhes que ele é ousado e usado pelo Espírito Santo em falar da riqueza de detalhe que ele nos dá sobre uma armadura. E aqui, pastor, eu entendo que ele está na prisão, escrevendo as suas cartas. E dentro daquela prisão, eu quero crer que num dia, não diferente dos outros que ele passou ali preso, ele amanheceu inspirado pelo Espírito Santo. E ali eu quero entender que Deus, na sua infinita graça e bondade, talvez deu uma visão para ele, ou falou ao seu coração acerca daquela igreja que estava lá na cidade de Éfeso. E ali o Espírito Santo impulsionou ele a escrever uma parte dessa carta, que é o seu capítulo 6. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, sabemos que a prisão ali havia soldado pelos corredores, e o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que ele dá para ele a visão daquele soldado em frente a ele. E aí ele começa a orientar a igreja de Éfeso, que estava passando situações difíceis, momentos de tribulação, momentos de luta, a qual nós não ficamos isentos também. Muitos estão vivendo momentos de tribulação, momentos de angústia, momentos de luta. É por isso que eu disse no começo: o dia mau ele vem na vida de todos, mas a ordem do céu para mim e para você é: ficai firmes e inabaláveis em Deus. Por quê? Porque só nele nós temos a resposta que nós precisamos. E o apóstolo Paulo, olhando para aquele soldado, escrevendo a carta, o verso 10 ele diz: no demais, por que no demais? Porque ele não inicia o capítulo 6 aqui, ele inicia com outras coisas. Aí ele vai dizer assim: acerca do que eu já disse, tá bom, mas no demais eu vou acrescentar algo para vocês. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E para deixar bem transparente, um ensino bem claro para aquela igreja, ele diz assim: ao verso 11: revesti-vos de toda a armadura que vem de Deus. Mas espera aí, nunca ninguém tinha mencionado uma armadura de Deus, porque na visão dele, ele estava vendo um soldado romano guardando a sua entrada, a sua caverna, a sua cela ali, onde ele estava, que era a cárcere interior, bem guardado, preso. E aí eu entendo que ele olhou para aquele soldado, Deus inspirou ele, fala acerca de um revestimento que a minha igreja precisa. E Deus deu a riqueza dos detalhes, ele começou a escrever. Aí vai dizer assim: revestido de toda a armadura de Deus, porque vai vir um dia mau, a qual sem armadura ninguém vence. Vai vir um dia difícil, se a igreja não estiver revestida pelo poder do céu, não vai suportar. E nós vemos que esses dias difíceis vêm acontecendo na antiguidade e não nos poupou também. Hoje estamos vivendo um dos dias difíceis da igreja de Cristo na face dessa terra. Como eu falo sempre de um funil, ele vai estreitar mais, vai apertar mais, mas Deus está em todo momento nos orientando. Revista da minha armadura, porque aí você vai poder passar pela tempestade, pela enfermidade, pelo deserto, pela tribulação, pela angústia, mas é necessário se revestir da minha armadura. E aí ele começa a riqueza dos detalhes, que eu já vou entrar aqui em cada um dos itens. Eu vou ser bem objetivo nessa noite. Só que para nós entendermos acerca de armadura, para que serviria uma armadura romana? Eles estavam prontos para quê? Para a batalha, para a guerra. Então ali os soldados, eles não estavam despreparados, como é nos dias de hoje. Nós vemos aí soldados do exército
exército que não anda na rua de qualquer maneira. Nós vemos aí o exército marchando. Eles não marcham todo desconjuntado, um para lá, outro para cá. Eles têm organização, e no reino de Deus não é diferente. Se nós somos soldados de Cristo e todos estão caminhando avante, por que eu vou querer parar, voltar para trás ou andar para o lado, se a ordem do céu é avançar e militar neste exército? Eita Deus! A obra de Deus trabalha em sincronia. Ou por que não dizer coinonia? Existe harmonia, existe organização no reino de Deus. E nessa organização Deus nos alistou. Ele colocou o nosso nome no livro da vida, mas não foi para ficarmos de braços cruzados esperando o grande momento do arrebatamento. Por quê? Porque Ele nos confiou uma missão nessa terra, e a missão que Ele tem comigo eu tenho que exercer. O diabo querendo ou não, eu tenho que exercer. Por quê? Porque o inferno está lutando, tentando parar crentes, desanimando na caminhada. Por quê? Porque a missão que nós estamos fazendo, ela não vem do pastor Elino, ela não vem do ciclo de oração. A missão que nós estamos fazendo nessa terra, ela vem daquele que nos convocou e nos alistou nesse exército. Então a missão que estamos fazendo, ela vem de Deus, e se vem de Deus, Ele tem revestimento para esta missão. Não adianta querer fazer de qualquer maneira, querer ir de qualquer maneira, porque não vai dar certo, porque o céu tem organização, e a ordem do céu nesta noite é: se revista da minha armadura, porque o dia mal vai bater na minha, na tua porta, e se tu não estiver preparado, estiver esperando para o último dia da campanha para se revestir, pode ficar frustrado pelo caminho. Mas nesta noite Deus marcou um encontro com a igreja que entende o propósito do céu. Por mais que a luta está doendo na carne, por mais que o vento está assolando o teu barco neste mar, entenda uma coisa: Jesus não pulou do barco e nem tampouco deixou de nos olhar. Entenda uma coisa: nesse barco, nessa tempestade, nessa luta, se revestirmos, é o suficiente para chegarmos do outro lado. É o suficiente, o revestimento. Pastor, o que é o revestimento? Está todo mundo aqui vestido, tá? Quando eu coloco a camisa social, eu estou vestido. Quando eu coloco o terno por cima dela, eu estou revestido acima dela. E se eu pegar uma veste agora de batismo e colocar por cima de mim, eu estou revestido por aquilo. Então o revestimento é algo que vem sobre, por cima de alguém. Então se vem sobre, não tem como vir de baixo e nem do lado. Se vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, é para trazer o nosso entendimento que vem do alto, que vem do céu. Então não aceite a proposta daquele que não tem nada para te oferecer. O diabo está oferecendo aquilo que os teus olhos veem, aquilo que tua mão toca, aquilo que os teus pés alcançam, mas o céu tem algo reservado para mim e para você, e vai dizer: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração do homem, isso é o que o Senhor tem reservado para aqueles que crêem na sua promessa. Eu não estou preocupado com o que meu olho está vendo, o que minha mão pode tocar. Eu estou preocupado em caminhar constantemente na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, por mais que eu fale, como o apóstolo Paulo também disse: quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu penso que eu estou forte, agora eu vou, é ali que eu estou fraco. Aí ele diz: ó, o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim, e esse eu pratico, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Ei, a nossa luta ela é constante. É por isso que nesta noite nós temos que entender que existe uma batalha. Por que Deus está falando de revestimento, de armadura? Porque existe uma batalha na minha e na sua vida. Só que esta batalha, ela alcança duas áreas, e eu quero falar sobre isso nessa noite. Existe uma batalha interna e externa. O que é isso? Existe uma batalha aqui dentro e também existe uma batalha fora. Pastor, melhora isso para mim entender. A batalha aqui dentro é a luta da carne e do espírito. E como eu já falei aqui muitas vezes, não posso deixar de falar hoje: aquilo que você mais alimentar vai prevalecer.
de mim os desejos, as vontades. Para que ela faz tudo isso? Os pratos manjarem, para me afastar de Deus e para te afastar de Deus. O propósito da carne é alimentar segundo aquilo que ela vê, segundo aquilo que ela quer. E a nossa carne não quer Bíblia, a nossa carne não quer oração, a nossa carne não quer jejum, a nossa carne nessa hora, ele está passeando no shopping, ou como foi falado, na beira da praia, fazendo outras coisas, mas o nosso espírito está ligado no trono de Deus. Ele nos trouxe aqui nessa noite, por mais que se arrastamos sem força, fraco, Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite: ei, tem revestimento para você, e através desse revestimento, chegando na tua vida, vai começar a alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família, vai alcançar o teu trabalho, vai alcançar aonde você passar. Seja um instrumento de Deus nessa terra. A luta existe, a batalha está gravada. Primeiro, essa batalha ela é interna. Repete comigo: interna. Dentro. Isso. Você vai entender que a batalha começa primeiro aqui. Porque às vezes chegamos na igreja e vemos tanta luta, tanta batalha, e esquecemos que a batalha travada está aqui dentro. Foi para chegar até aqui. Por isso que muitos não conseguem. Por quê? Porque estão olhando para a vida do outro. Fulano faz isso, não acontece nada. Ciclano está fazendo isso aí. Eu tenho que olhar para dentro de mim e vencer esta batalha primeiro, para depois eu entender a batalha externa. Se eu não olhar com os olhos espirituais e entender a batalha interna que está dentro de mim, eu nem entro por essas portas. Mas quando eu entendo que a minha carne está sempre se inclinando para as coisas desse mundo e querendo me fazer parar, querendo me fazer voltar atrás, mas aí quando nós buscamos força e se ajoelhamos como foi feito aqui e nos derramamos em oração diante do Senhor, talvez tu não conseguiu falar uma palavra, mas a tua lágrima apresentou uma frase de socorro diante do trono de Deus nessa noite. E diante do trono de Deus ninguém sai de mão vazia. Ei, entenda uma coisa: o que você apresentou aqui hoje, não espere para mês que vem, para amanhã, porque nós servimos um Deus de repente, e de repente Ele pode surpreender você aqui dentro. E de repente aquilo que tu está esperando, aquela ligação vai tocar, você vai receber aqui mesmo e vai glorificar o nome do Senhor. Mas entenda, adore antes de acontecer, porque isso é fé. É fé. Pois é, diga ao povo que marcha. Marchar para onde se o mar está na frente? Se não marchar, não se abre. É fé, é atitude. E a primeira atitude que nós temos que tomar hoje é entender. Entender que existem duas batalhas, interna e externa. Dentro de mim, depois fora de mim. Ei, se eu entendo a batalha que está dentro de mim, entre a carne e o espírito, eu tenho o poder de decisão sobre a minha vida e não sobre a sua. Por quê? Porque nem o diabo tem poder de decisão contra a sua vida. Porque nós somos movidos pelas nossas escolhas. Desde o início Deus sempre colocou duas opções: céu e inferno. Se você quer céu, pratique as obras do céu. Mas se quer ir para o inferno, caminha de qualquer maneira, faz o que quer e não murmure depois pelas consequências. Então, desde o início da criação, quando Deus deu a ordem para o homem: o paraíso está aí, pode desfrutar de tudo, mas não toque naquela árvore. Mas peraí, Deus sabia que ele ia sim, mas Deus sempre sabe que nós vamos errar, mas nos dá a oportunidade de mudar o cenário acertando. Não somos melhores daqueles que caíram, daqueles que erraram, não, porque somos errantes, mas Deus está sempre nos dando oportunidade para acertar, para buscar melhorar o quê? Melhorar o cenário que estamos vivendo. Porque às vezes a crise está batendo lá dentro de casa. Às vezes a crise está dentro daquela pessoa, pastor Elton, e às vezes na área do casamento. Mas aí se bloqueia, se fecha e não expõe para ninguém, não busca uma ajuda, porque está preocupado que vão falar aqui, que vão falar lá. Mas se tu dobrar o teu joelho e buscar de Deus a direção, Ele vai te mostrar alguém que você vai confiar nessa pessoa, direcionado pelo céu, para se abrir e buscar ajuda. Porque a Bíblia diz: um ao outro se ajudou, e ao seu companheiro disse: se esforce. Se tu está fraco nessa noite, o céu está dizendo: você não está sozinho. Tem um anjo te acompanhando, te trouxe até aqui, e ele está pronto para te ajudar a caminhar, dizendo: somente
forte. O revestimento vem para te dar força, para te dar ânimo, para te dar vontade e desejo de prosseguir. É para isso que nós recebemos um revestimento. Ah, pastor, só falou que a luta é por dentro e por fora, não é isso? Interno e externo. Sim, a de dentro nós sabemos para onde ela quer nos levar. Quando nós alimentamos a carne, mas quando nós alimentamos o nosso espírito, nós estamos sempre em intimidade, em ligação, em comunhão com Deus. E a Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a luz. Então, se eu estou na luz, aleluia, como diz lá a Epístola de João, aquele que diz que está na luz e anda em trevas é mentiroso. Se eu estou dizendo que eu estou na luz, que eu sou luz, mas eu não produzo luz para ninguém, eu estou, além de me enganando, tentando enganar alguém que eu não vou conseguir, porque o céu a qualquer momento arranca a minha máscara e mostra verdadeiramente quem eu sou. Mas quando a Bíblia se cumpre na minha e na sua vida, aquele que é a luz habita nele, e as trevas têm que se dissipar. As trevas não têm poder contra a tua família, as trevas não têm poder contra o teu casamento, as trevas não têm poder contra uma igreja que está revestida pela armadura. É por isso que o apóstolo orienta: se revista, mas não é de algumas partes, é de toda a armadura. É para aqueles que querem, porque tem muita gente aí, pastor, que só quer espada, só quer lutar, quer guerrear, aí está indo para a guerra todo desconcertado, e Satanás está vendo, ele é alvo fácil para mim, porque ele pode ter até espada, mas não tem poder para usar ela, porque a espada é a palavra de Deus. E se nós formos de qualquer maneira sem os itens de proteção, entenda uma coisa: Deus não chamou uma igreja para atacar. Que isso, pastor? Isso é heresia, não, eu te provo. Quantos itens tem na armadura de Deus? Quem se arrisca a falar? Quantos itens tem? Segundo ela da campanha. Ninguém? 6 itens. Tá? Memoriza hoje, vai ter mais 5 semanas para frente. Se alguém te perguntar, tu vai falar: existem 6 itens dessa armadura, sendo que 5 deles é para a sua e para a minha defesa. Deus chamou uma igreja para se defender. Tem muita gente tomando a frente com decisões precipitadas e já está querendo puxar a espada igual Pedro quando cortou a orelha de mal. Deus não deu arma para a igreja para atacar. Deus deu armas de defesa e deu a espada para contra-atacar. Por quê? Porque aí nós vamos atacar com razão. Quando o inimigo pensa que pode tocar na igreja, aí a igreja se levanta com a espada, que é a palavra, e aí vai contra-atacar as obras. Da onde? Principado, potestade, príncipe deste século. A tua luta não é contra o vizinho que está falando mal de você. A tua luta não é lá no teu trabalho aquela pessoa que está te perseguindo, não. A tua luta é nos lugares celestiais, e não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, aqueles que têm raiva, fúria de você pela vida que você leva. Porque às vezes está faltando algo, alimento, alguma coisa, mas você está sorrindo, adorando, exaltando aquele que te chamou para o exército. É isso que está deixando esse principado, essa potestade furiosa. E nessa noite Deus está te dando uma estratégia para vencer e ultrapassar os principados e potestades. Que estratégia é essa? Revestimento do alto. Aleluia. E quando a luta ela é fora, pastor, agora que é perto. E quando a luta é dentro, eu entendi que a carne é o espírito, mas e fora? Nós vamos entender por que a batalha existe dos dois lados. Porque quando a batalha está fora de mim, ela saiu de mim, e aí ela vai ser em coisas ou em pessoas. Porque existem coisas de pessoas que são influenciadas, tá? Influenciadas por Satanás para tentar nos parar ou roubar a nossa paz. Existe sim, existe. E muitas das vezes é até mesmo dentro da onde? Aonde nós menos esperamos. Muitas das vezes é dentro da família. Existem pessoas que às vezes não vigia, dá lugar para o diabo e vira instrumento do diabo para tentar te afrontar, para tentar te desanimar. E não sabe ela que está sendo influenciada numa batalha fora de você e dentro dela, sendo instrumento do adversário e tentando te atrapalhar. Mas e aí, o que eu faço? Eu parto para cima com a espada? Não. Você vai orar, entregar nas mãos de Deus, esperar o agir de Deus, depois dar a mão para aquela alma, traga para a casa de Deus, porque vai ser mais
um na batalha contigo para lutar. Pastor, mas eu falo da família, mas não é lá não, Tem 3 áreas aqui que eu penso nessa noite. 3 áreas onde o adversário balança o ser humano. Primeiro, na família. Tudo começa na família. Deus começou na família. E depois, dentro da igreja. Que isso? Dentro da igreja. A batalha que nós temos fora, onde o adversário usa coisas de pessoas, ela não sai de dentro da igreja. Acontece dentro da igreja. Ou dentro do templo, que nós somos a igreja, não é isso? Dentro do templo, quando nós nos reunimos aqui. Se eu não tiver sabedoria nisso aqui na mão, você nem volta mais aqui, porque ouviu coisa que não era para ouvir. Por isso que aqui está a vigilância. Não é qualquer um que pode falar o que quer, desabafar o que quer. Não. A igreja ela é de Deus. A igreja é a noiva. Quem sou eu para querer tocar na noiva? Porque quem vai tocar na noiva é o noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo que vou gritar: aí vem o noivo! Saí ao encontro. Eu e você, como instrumento nesta terra, somos amigos do noivo. Não somos dono, possuidor da noiva. Nós fazemos papel de noiva ao encontro do noivo. Então entenda uma coisa: dentro da igreja, Satanás muitas das vezes vai influenciar pessoas para te desanimar. Por quê? Às vezes tu sai de casa pensando: poxa, eu vou nesse culto lá, mas eu quero ver Deus falar comigo. Aí tu chega aqui, às vezes você ouve o que tu não queria ouvir. Aí tu começa a mastigar aquilo, remoendo e aprenda, tem uma sacola boa e uma furada. O que não é para tu, joga fora. Não, mas eu sou piada para mim, joga fora. Não, mas eu sei que falou para mim, joga fora. Porque o diabo está querendo minar tua mente. Se você está revestido por toda a armadura, tu tem o capacete da salvação. O capacete da salvação é Deus. É Ele que está promovendo a tua salvação. E quem tem o capacete da salvação tem a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu sei quando é o diabo e quando não é. Eu sei quando é Deus e quando não é. E quando eu sei, eu não preciso murmurar. Eu boto na mão de Deus: Senhor, liberta ele, liberta ela. Como Jesus falou lá na cruz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz ou o que falam. Então nós temos que entender que a batalha fora de nós, ela existe, e ela é dentro da família, ela é dentro da igreja, e ela também é dentro da onde nós trabalhamos. Essa é a terceira. São 3 pilares que nos dá estrutura. Eu gosto muito de falar sobre esses 3 pilares, porque eu não posso trazer as coisas do meu trabalho para desabafar dentro da igreja e nem levar para dentro da minha casa para afetar minha família. Eu não posso trazer os problemas da minha família lá para o meu trabalho e expor para quem não é para expor, e nem tampouco trazer para a igreja. Todas as áreas nós temos que ter administração eclesiástica. O que é isso? Nós somos orientados pelo céu para ter um controle, para nós controlar nossas emoções, nossos impulsos. Nós estamos numa escola dominical maravilhosa que falou sobre Pedro, aleluia. A nossa foi ontem, a de vocês foi na terça, não é isso? Falou sobre o Pedro antes do revestimento do Espírito e sobre o Pedro depois, né? O Pedro antes era impulsivo, ele agia por emoção, ele agia por vista, ele fazia o que queria e achava que não ia dar nada. Mas Jesus teve um encontro com ele, transformou ele e falou: Pedro, tu quer mudar? Ficar em Jerusalém. Por quê? Porque do alto você vai ser revestido. Para quê? Porque quando você for revestido do alto, tu vai sair pela Judéia, Samaria e até os confins da terra, e o teu nome será lembrado 2000 anos depois como meu discípulo, apóstolo amado. Mas Senhor, ele te negou 3 vezes. Sim, ele negou 3 vezes Jesus, mas Jesus fez questão de chamar ele e falar: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Aí o diabo olhou, Jesus falou: já pagou uma das vezes que ele me negou. Pedro, tu me amas? Pela 2ª vez, Pedro falou: mestre, eu te amo, mestre. Aí Jesus olhou para o diabo no mundo espiritual e falou: apagou mais uma. Mas peraí, Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que o seu semblante caiu, ele ficou preocupado. Aí ele disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou: era isso que eu precisava. Por quê? Você me negou 3 vezes, mas agora diante do inferno você confessou 3 vezes que me ama, e toda a legalidade que o diabo tinha contra a tua vida foi apagada diante agora dessa atitude sua. Ei, Deus está apagando nessa noite legalidades na minha e na tua vida. O que é isso? Brecha, lugares onde o diabo entra e sai. Como que Deus está apagando? Ele está te dando força para vencer a tua carne. Porque nós muitas das vezes somos impulsivos. Não, eu quero comprar aquele carro, eu gostei. Não, eu gostei,
Mas não dá, a situação dá, não, eu gostei. Aí se enfoca em dívida, depois vem para a igreja, pastor. O negócio apertou lá, não posso nem dizimar. Mas peraí, Deus quer ver com isso? Deus não mandou, quando Deus manda, Ele garante. Então entramos em prova, entramos em vento pelas nossas escolhas, por agir por impulso. É o Pedro antes do revestimento. Aleluia. Mas quando eu entendo que o revestimento vem para me orientar e me ajudar a caminhar, aí eu me controlo. É assim, eu quero ele, mas não é o tempo. Porque no seu tempo o Senhor não dá nada que nós não possamos suportar ou carregar. Ei, o que é seu, está na mão de Deus. O que é da tua família, Deus não vai dar para outro, porque Ele não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para se arrepender da promessa que Ele te fez. Então, se ainda não aconteceu, primeiro, pode ser o tempo dele. Segundo, pode ser eu que não estou preparado para receber o que Ele me prometeu. Dois cenários que temos que identificar nessa batalha. Que a guerra, ela é dentro e fora. Ela é interna e externa. Mas o que eu posso fazer, pastor? Está aqui, verso 11: revestido de toda a armadura. Por quê? Porque essa armadura que nós nos revestimos aqui, ela não é vista pelo homem. O apóstolo Paulo, ele via o soldado, mas ele não tinha celular para mandar uma foto pelo WhatsApp do soldado para a igreja de Éfeso e eles imprimiam na parede: olha, é assim que eu quero. Aí todo mundo ia andar com a armadura de Roma. Só que Deus não quer que nós venhamos usar aquilo que não vem do céu. Ei, quando eu falo de batalha, quando eu falo de guerra, o que vem à minha memória bem fresquinho: Davi, a Bíblia diz que ele estava onde? No campo, apacentando as ovelhas de seu pai. E a Bíblia vai dizer que Deus visitou o profeta Samuel, você conhece a história, e falou: ei, até quando você vai ter todo esse cara aí, esse tal de Saul? Eu, o Deus Altíssimo, já rejeitei. Levanta, enche o estilo de azeite, vai à casa de Jessé o Belemita, porque lá tem um rei que eu vou escolher lá. Aí Jessé chegou, você conhece a história, passou, aí quem vem primeiro? Vem Eliabe, o primogênito. Eliabe todo grandão, achou que era o cara, aí chegou, aí Samuel olhou: esse é o rei, porque Saul era grande, Saul era formoso. Aí Samuel julgou pela aparência e falou assim: é igualzinho mais ou menos Saul, então é esse. Aí Deus: não olhe para a aparência, porque tu está vendo o exterior está corrompido. Eu tenho um que o interior e o exterior me agrada, não é esse, eu não vejo como o homem vê. Aí Samuel teve que engolir seco e chamar os próximos. Aí veio o que? Abinadab, veio Samar, e foi passando os outros. E a Bíblia diz que quando parou, ele pergunta: acabaram-se os mancebos ou seus filhos? Aí eles menosprezaram: tem um que está lá no canto, não presta o que tu quer. Não, esse não presta o que você quer, ele é pequeno, ele não tem formosura. Aí Deus falou: esse Samuel, manda chamar. Vai chamar ele. Peraí, ninguém toca na mesa, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E a Bíblia diz: quando ele chega do campo, um cheiro de ovelha, talvez sujo de barro, porque cuidar de ovelha é isso, é se sujar. Não tem que andar de sapatinho de terninho, não. Cuidar de ovelha é visitar, é buscar, é enfrentar ali uma cerca, é buscar a ovelha no cajado, no buraco, em abismo. Isso é cuidar de ovelha, tirar carrapicho. Não quero não, que a minha unha está feita, vai furar meu dedo. Cuidar de ovelha, você dar banho, você preparar ela. Aí Davi chegou e se apresentou. Quando ele chega assim, aí eu entendo. Deus dos altos céus falou: Samuel, ele derrama sobre ele o azeite. A Bíblia diz que Davi foi ungido a rei, primeiro aonde? Dentro da sua casa, diante da sua família. Deus tudo que faz, Ele quer honrar a gente dentro da família. Então não adianta eu vir pular, rodar, sapatear, se eu não estou em harmonia com a minha casa, com a minha família. Eu tenho primeiro que fazer cumprir o que diz a palavra. É a palavra que me corrige, não sou eu que estou inventando. Davi foi ungido a rei e voltou para trabalhar. Mas pastor, o que tem a ver isso com batalha? Um certo dia houve-se a guerra dos filisteus contra os filhos de Deus. O que aconteceu? Existia um gigante lá no monte gritando: tem alguém para pelejar comigo? Tem alguém? A Bíblia diz que Saul, todo desconcertado, meteu o pé, fugiu, se escondeu. Porque o crente, quando ele está desconcertado, se manifestar um demônio, ele é o primeiro a correr. No meio da população lá fora, o povo até fica, tira foto, tira selfie.
sabe que o diabo gosta de desmascarar. Quer conhecer o crente? Chama ele para fazer visita. Coloca a mão, chama de vestir o demônio, fala para expulsar. Porque não existe pastor para expulsar, não existe presbítero para expulsar, existe este que vos dou o poder. Para quem? Para a igreja. Para pisar serpente, escorpião, expulsar demônio. E se pisar alguma coisa mortífera na igreja, não te fará dano algum. Esse poder vem do alto, o revestimento vem do alto. Tudo que vem do alto tem a garantia do céu, tem o selo de garantia do Pai. Então, esses crentes que andam correndo de demônio quando manifesta, bota para orar, põe a mão, porque vai cair em pecado, porque já está todo desconcertado. Mas aí Davi se apresentou no seu pai, o pai mandou chamar. Aí, pastor, eu fiquei pensando, mas peraí, Jessé tinha 8 filhos, chamou logo Davi que estava trabalhando, só tinha 3 na guerra, só tinha os 3 primeiros, que eram os maiores, os mais velhos. E a Bíblia vai dizer que o pai mandou chamar Davi. Eu fiquei, Senhor, o cara está trabalhando, o cara não está parado, e os outros filhos estavam em casa, por que o pai não mandou um deles? Chega lá para ela, vem cá, vai lá, leva lá comida para os teus irmãos. Não. Aí eu fiquei meio perturbado e falei, Senhor, tem algo aqui, eu vou cavar, o Senhor vai revelar. Aí a Bíblia diz que Davi saiu de casa levando os alimentos dos seus irmãos. Ele não foi para a guerra, ele não foi para pelejar, ele foi se fazer cumprir a ordem do pai. Leva alimento, pega informação da guerra e volta. Aí a Bíblia vai dizer que Deus, eu entendo isso, que Deus não chama ninguém desocupado. Por isso que eu entendi que o pai teve que chamar Davi de trás das malhadas para colocar num cenário onde aqueles que tinham que estar lutando estavam tudo correndo com medo. Por quê? Porque não tinha a vida que Davi tinha com Deus. Aí a Bíblia diz que quando ele chega no cenário, está acontecendo aqui, o povo vai colar aqui escondido, tem um cara lá em cima gritando, Davi, esse cara aí é Golias, está 40 dias gritando aqui, já 40 dias gritando, e está buscando alguém para lutar com ele. Mas e aí, cadê Saul? Saul está escondido, Saul está lá. A Bíblia diz que ele fala, não, mas eu vou pelejar com ele. Não, você não pode. Aí os irmãos dele olham quando vê ele, esse é presunçoso, ele veio para se aparecer, mas não sabia ele que o propósito do céu era outro. Deus não faz ninguém aparecer, Deus ele aparece na vida do homem e o glorifica no meio da multidão. Davi estava assim, já era rei, mas estava cuidando das ovelhas atrás das malhadas, porque Deus esticou ali e falou, Davi, tem um tempo ainda para você chegar no trono, e nesse período não faça como os teus irmãos ficarem de casa à toa, não, vai trabalhar para o papai, porque a recompensa vem do céu. E Davi continuou trabalhando para o pai, cuidando das ovelhas, coisa que os irmãos podiam fazer, ajudar, não queriam, eles só ficavam dentro de casa ali. Aí eu entendo, e quando Davi vai até Saul, quem Saul fala? Esse cara é bom de guerra, é um soldado, olha lá, ele está cheio de armadura, mas ele estava com a armadura da terra. Aqui que eu quero abrir um parênteses. O inferno sempre vai querer se meter nos projetos de Deus, para desviar o foco da glória. Aí Saul falou assim, não, você não pode, você é uma criança. Não, olha, eu vou cuidar da ovelha dos meus pais. Lá é o seguinte, um certo dia apareceu um leão. Leão? Mas aí, você correu? Eu corri, rapaz. Eu estou cuidando da ovelha do meu pai, rapaz. As ovelhas é minha, se fosse minha, eu botava para correr junto com ela, mas eu estou cuidando da coisa que não é minha, então eu tenho compromisso com meu pai. Então peraí, quando o leão botou a cara, eu peguei ele pela barba, lutei com ele e batei. Tá doido. E tem um porém, outro dia, veio um outro desavisado, não sabia que o leão morreu, apareceu um urso lá. Urso não, urso você é pequeno, eu sou pequeno, mas o meu Deus, dono das ovelhas, é grande. E aí eu matei o urso também. Como tu matou? Eu matei, porque eu estou trabalhando para o céu e eu não quero recompensa da terra, porque o meu alvo é o céu e o galardão que eu tenho é no céu. Aí Saul olhou e falou assim, não, tá bom, eu vou deixar você ir, mas peraí. Aí foi lá, pegou a armadura dele e colocou. Imagina, vamos botar assim, o meu terno agora, naquela pequenininha do Claudinho. O Emanuel nem essa pequenininha que está na bateria. Imagina botar meu paletó e a calça dela. Ela vai sair que vai tropeçar na calça, o paletó vai sair arrastando no chão porque ela é pequenininha. Foi assim. Colocou a armadura de Saul, capacete, a espada, não conseguia nem levantar. Aí o inferno achou assim, não, eu vou entrar no cenário para desviar o foco da glória, porque o inferno já sabia que Deus ia promover. Aí Davi tentou, até andou, não, peraí, tem uma coisa errada. Tirou, peraí, eu não preciso de armas da terra para lutar com esse gigante. Peraí que eu vou ali e já volto. Onde ele vai? Ele vai ao ribeiro. Ao ribeiro ele pega 5 pedrinhas, 5 pedrinhas que representam o nome de Jesus, JESUS. Qual foi a primeira pedra que ele usou? J,
Aí o gigante menosprezou: mas peraí, vocês são covardes mesmo, né? Os homens grandes estão lá embaixo e mandaram uma criança. Tá muito pequeno, rapaz, tu não pode ir comigo não. E Davi fez para ele. Aí ele só aprontando: vou fazer o seguinte, eu vou te matar, vou dar uma carne para as aves do céu. Aí Davi olhou e falou assim: tu não sabe o que tem aqui acima de mim. Aqui tu está vendo só embalagem, mas o grandão da Galileia está comigo. Aí falou: eu vou contra tu, vem a mim com espada, escudo, lança, capacete, tudo que você tem, mas eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Ei, quem está revestido pelo céu, vence qualquer luta na terra. Mas espera aí, pastor, o que aconteceu nesse cenário? O gigante morreu, sim, mas não foi a pedra que Davi jogou que matou o gigante. Entenda isso, leia com atenção, respeite o ponto, as vírgulas. A Bíblia diz, pastor El, que ele pegou a sua funda. Aí o gigante: peraí, cara, além de você uma criança, tu vem a mim com pedra? Eu sou um cão. Aí Davi falou: não, eu sei que eu estou indo a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você acha que mexeu com eles, mas você mexeu foi com o dono deles. Muitas das vezes o diabo está até tentando mexer nas ovelhas, está até tentando mexer no altar, tentando mexer nas famílias. Mas entenda uma coisa: o céu, ele está olhando tudo, e ele está levantando homens e mulheres, jovens e crianças corajosos, como foi Davi, para pelejar nos últimos dias. E como se levanta alguém? Revestindo das armaduras de Deus. Davi não precisava da armadura de Saul, porque senão seria uma luta da terra. Davi entendeu que existia talvez um principado, uma potestade, o príncipe das trevas habitando na vida daquele homem. E a Bíblia diz que ele rodou a pedra, e a pedra era a justiça de Deus rodando no meio do povo. E a Bíblia diz que quando ele lançou a pedra, ele estava revestido com a armadura. Se pega no peito, não trazia efeito. Se pega aqui na cabeça, aqui não trazia efeito. Ele tinha uma armadura, mas na sua testa existia uma brechinha. Aleluia. É ali que a pedra entrou. Ei, Deus Altíssimo, ele vai aonde tem brecha nessa noite com a sua justiça. Aonde você foi humilhado, aonde você foi injustiçado, aonde você foi caluniado, a pedra da justiça de Deus vai derrubar esse gigante nesta noite. Por quê? A pedra vem para derrubar, mas a atitude de lá matar é minha e sua. E agora, tem coragem? Eu tenho coragem para derrubar o gigante, mas irmão Helena, vai lá e corta a cabeça dele para mim. Pastor, você tem gente assim. Eu quero derrubar o gigante. Sim, mas você vai lá e corta a cabeça dele. Ei, não transfira para outro aquilo que é para você fazer. Nós temos que entender qual é a minha posição no reino. Se eu entender a minha posição, não vou querer tomar a posição dela e nem ela tomar a minha posição. Se eu fizer tão somente o que é para mim fazer e você fazer a sua parte, tudo vai fluir naturalmente. Mas e aí? A Bíblia diz, Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. A língua do gigante se levantou contra Davi diante da multidão, e em juízo ele repreendeu e falou: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ele transferiu. Por quê? Quem já ouviu falar a história da águia e da cobra? Já ouviu, pastor? A águia e a cobra. A cobra no seu habitat natural, ela pega qualquer um deles. Se ela pegar a águia aqui embaixo, ela mata a águia. Por quê? Ela está no seu território. Na terra. A cobra está na terra, aleluia, tentando matar muitas pessoas. Mas essa história diz que a águia deu um rasante e pegou ela pela unha, perto do pescoço, que ela não podia morder. E ela fez o que? Ela matou ali? Não. Ela levou para o seu território de batalha. Transfira a sua batalha para o seu território. Não aceite o território do inimigo. O inimigo quer que a luta seja aqui na terra, com as ferramentas da terra. Mas quando a águia pegou aquela cobra e levou ela para o seu habitat lá em cima, aleluia, a cobra perdeu todo o equilíbrio. A cobra não podia fazer nada porque ela não tinha ali o alicerce que era o chão. Ela estava acostumada com a terra. Mas quando a águia levou ela para o seu ambiente de batalha, eu sei que a águia matou ela lá em cima e engoliu ela. Entenda uma coisa: o que a igreja tem que fazer é entender qual é a batalha que está travando e transformar
transferir para o local das batalhas. É no joelho, é na oração, é diante do trono de Deus que nós apresentamos as nossas lutas. E Davi entendia isso. Só que existia um gigante para ele matar ainda, porque a pedra só derrubou. Por que a pedra derrubou? Porque a justiça de Deus se manifestou na terra, no meio do povo, através de um. Imagina, a multidão que estava ali. Estou acabando. Era uma multidão. E Deus querendo um. Eu creio, pastor, que se um dos irmãos de Davi lembrasse do que Deus fez na casa dele, na vida do irmão dele, e se posicionasse na oração no meio do exército, Deus não precisava trazer Davi lá de trás da malhada, mas Deus exaltava um deles, porque a promessa era sobre a casa deles. Mas só que Eliabe, descansado. Samar, descansado. Abinadab, descansado. É o que acontece nos dias de hoje. Se eu não vigiar, eu me torno um Eliabe. Faz aí. Irmão, vamos fazer isso. Todo mundo, vamos. Faz aí. Faz aí. Eu não posso mandar fazer. Eu tenho que fazer para ser exemplo. Davi entrou no meio do arraial e falou assim: ei, quantos homens aqui, quantos guerreiros de batalha vocês não querem fazer? Então tá bom, vocês vão aprender no céu hoje. Aí Davi vai com a pedra. E quando derruba aquele gigante, a Bíblia diz que a própria espada que Golias tinha, bem grande, pesada, Davi pegou a espada de Golias, subiu em cima dele e cortou a sua cabeça. Ei, está na hora de você cortar a cabeça desse gigante. Porque muitas das vezes você derruba ele com a pedra e acha que ele morreu das costas e ele se levanta. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: transfira a tua batalha para os lugares aonde Deus está no controle. Sai da carne, sai do WhatsApp, sai da TV, faça um propósito de oração, faça um jejum, se consagre ao Senhor. Por quê? Quando eu entendo isso, aí sobre mim vai descer o quê? O cinturão da verdade. Por quê? Para que serve o cinturão na armadura do soldado? Para sustentar a espada. Então peraí, se o cinturão é da verdade e sustenta a espada, eu não posso andar na mentira. Por quê? Se eu ando na mentira, tudo que eu acho que está sendo sustentado com a verdade está na mentira. Mas quando eu ando na verdade, o cinturão da verdade vem para sustentar a espada. Porque o cinturão da verdade, ali na armadura de Deus, é para que a igreja venha caminhar na verdade, transparência, sem inventar e sem criar coisas que não existem. Porque Deus chamou uma igreja para militar nessa terra. Nós vamos ver na 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, o próprio apóstolo Paulo escrevendo a outra igreja diz: aleluia, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então larga as armas da terra, e as nossas armas são poderosas em Deus para derrubar fortaleza, derrubar gigante, para abater aqueles que se levantam contra o evangelho do Senhor. Então entenda uma coisa: a nossa luta não é contra a carne. Quando eu entendo isso, aí eu tenho o cinturão da verdade. Se eu estou na verdade, não só de palavra, mas com atitude, porque eu falei que a nossa armadura não é vista aos olhos humanos, mas é reconhecida pelo inferno. Porque quando eu ando na verdade, tudo que é mentira sai fora. E aí eu estou sustentado, porque o cinto é para sustentar. Se alguém tirar o cinto, a calça cai, não é isso? Então, o cinto é para sustentar. Nós temos que estar sustentado pela verdade. Aí vem o capacete, o que? Da salvação. A salvação é individual, sim, mas o capacete vem para que nenhum dardo inflamado, nenhuma palavra torta alcance a tua mente e desça para o coração. Aí vem a coraça é a justiça. Deus quer manifestar a justiça na terra, mas Ele quer um soldado de prontidão, pronto para receber nessa noite a coraça no seu peito. Porque a coraça ela protege o peito, o abdômen e os órgãos vitais. Na guerra, um soldado sem coraça, ele é alvo fácil do diabo, e é por isso que tem muitos soldados feridos e vai até a óbito espiritual. Por quê? Porque não entende e tem que ter toda a armadura de Deus. Não adianta ter capacete, não adianta ter espada. O que tem que ter é cinturão da verdade, capacete da salvação, o sapato que é a preparação do evangelho da paz. Ei, não adianta falar eu tenho sandália. Deus não deu sandália do evangelho, Deus deu o sapato da preparação do evangelho. Não temos que inovar, nós temos que fazer se cumprir. Anuncie as boas novas em tempo e fora de tempo. Eu não tenho que inventar, porque o maior inventor já está tudo aqui registrado. Eu tenho que viver o que está aqui dentro e ter êxito naquilo que eu faço. Se eu tenho o capacete, a coraça, o cinto, o sapato, eu também tenho o escudo, porque é a fé. A fé vai apagar todos
salvo, mas se você não tem a mente de Cristo, não adianta, porque, aleluia, existe mente que estão maquinando mal contra o seu próximo, e Deus está vendo. Não adianta esconder do homem ou da mulher, o que importa é que Deus está vendo, e se Ele está falando isso nessa noite, comigo e contigo, é porque Ele quer mudança. Não existe revestimento para quem não quer transformação. Eu vou parar, 9h30. Revestimos de toda a armadura de Deus. E aí, pastor, eu tenho toda a armadura. Então se prepara, porque você vai usá-la. Vai ter momento que você vai ter que usar a justiça, por mais que não te agrade, porque Deus é justo até com o diabo. Vai ter momento que tu vai ter que confrontar a mentira com a verdade, mas não ceda pela posição daquele que está praticando a mentira. Permaneça na verdade. Vai ter momento que os teus pés vão querer ir para um lado, mas Jesus vai gritar no teu ouvido, vai por outro, porque você foi chamado para anunciar o Evangelho da paz. Porque é o Evangelho da paz, esse Evangelho que entra nos lares onde está tendo guerra e promove a paz, a harmonia. O casamento ele é transformado, o vinho novo chega, a harmonia volta. Por quê? Porque você não anunciou a palavra de homem, você anuncia o Evangelho da paz. E a palavra Evangelho significa boas novas. Eu não tenho que levar ao teu conhecimento aquilo que você já sabe, eu tenho que levar boas novas, novidades do céu para a minha vida e para a tua vida. Por quê? Porque se viver na rotina, hoje eu culto, vou fazer isso, fazer aquilo, irmão vai louvar, não é. Deus não trabalha com protocolo humano. Deus sempre está inovando na minha e na tua vida. Então, se nós temos tudo isso, agora prepara o teu escudo, porque os dardos inflamados vai vir. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado do céu. Então entenda uma coisa: você está revestido, não é para mostrar para o teu irmão que tu pode, porque a nossa armadura não é vista na terra, mas ela é reconhecida no inferno. Porque o diabo sabe, eu não posso mais tentar jogar dardo na mente daquela mulher, daquele homem, porque não adianta, ele estar com a capacidade de salvação. Aí vem o diabo usando uma palavra de alguém para entristecer teu coração, aí você vai lá e aplica a justiça, o perdão. Que isso, mas foi ele que te feriu, não importa, eu te perdoo, você me perdoa. Aí você praticou a justiça e mostrou para o inferno que a injustiça não faz parte mais da tua vida. Então quando nós fazemos isso, a nossa armadura é vista pelo inferno e não na terra. Na terra nós temos que transmitir, aleluia, a salvação para todos. Eu agradeço a oportunidade, as palmas, louvo o Senhor nessa noite.